Paz, irmãos. Deus abençoe vocês, a todos vocês que estão assistindo pela internet, o nosso culto. Começamos agora, amém? Se você está aí ligado e preparado, pegue a sua Bíblia e abra no Salmo 136. Esse Salmo 136 fala de render graças ao Senhor, sobre a misericórdia de Deus, sobre o Senhor estar nos guardando pelas suas misericórdias. No dia 29 agora é o Thanksgiving nos Estados Unidos. Aqui na Inglaterra não é muito falado nisso, né? Mais o Natal e o Ano Novo. Mas eu quero estar lendo isso para vocês, o Salmo 136, e que você guarda isso no seu coração. Amém? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí você pula ali para o versículo 23. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o último, versículo 26. Tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso que nós estamos aqui no dia de hoje. É porque você está aí na sua casa. O Senhor tem guardado a sua vida, assim como tem guardado a nossa vida aqui e vocês nos lugares que vocês estão. As misericórdias do Senhor é o que nós devemos agradecer todos os dias. Amém? E para dar início a esse culto, nós vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai. Te agradeço, Senhor, porque cada dia o Senhor tem olhado para nós. Cada dia o Senhor tem olhado para o nosso trabalho, Senhor, para as nossas lutas, Senhor Deus. O Senhor tem guardado os nossos filhos, o Senhor tem guardado a nossa casa, Senhor Deus. O Senhor tem provido, Senhor, a nossa comida, os nossos pagamentos, Senhor Deus. E o Senhor tem cuidado de tudo, Senhor. E eu te agradeço por todos os dias, Senhor Deus. No nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. É muito bom nós estarmos de volta para engrandecer o nome do Senhor, cantar louvores a Ele, e que Deus possa abençoar sua vida, você aí na sua casa, junto conosco. Louve ao Senhor com alegria. Sei que os tempos são difíceis, complicados e um pouco diferentes, mas aqui estamos para engrandecer a Deus, porque Ele continua trabalhando e nós continuamos firmes servindo ao Senhor. Eu espero que você esteja bem, espero que as coisas estejam correndo bem na sua casa e que Deus possa abençoar muito a sua vida. No nome de Jesus, seguimos aqui firmes. E essa canção, ela em inglês, ela diz exatamente isso: Give thanks to the Lord. Demos graças ao Senhor. Our God and King, nosso Senhor Deus. E porque o seu amor, His love, endures forever. Porque o amor dele dura para sempre. E é com essa canção que nós abrimos e louvamos a Deus. E você louva ao Senhor conosco. To the Lord, our Lord and King, His love endures forever. For His good, He's above all things. His love endures forever. Sing praise
arm. His love endures forever. For the life that we reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever. Amém. Para sempre o seu amor dura, Deus, conosco, abençoando as nossas vidas, cuidando de nós. Que o Senhor possa abençoar cada vida que está assistindo esse culto, mais um culto que nós estamos fazendo dentro desse momento em que todos, às vezes, alguns lugares podem abrir suas igrejas, outros não. Mas fique ligado até o final do culto, nós vamos estar trazendo algumas novidades do que vai estar acontecendo, porque algumas coisas vão mudar aqui na Inglaterra. Mas enquanto isso, nós continuamos louvando ao Senhor. Essa é uma canção que essa semana eu pensei bastante nela, e ela fala sobre pedir ao Senhor, que o Senhor nos sonda, porque o Senhor conhece as nossas vidas, que Ele possa quebrantar o nosso coração, transformar a nossa vida através da sua palavra. E é por isso que a gente escuta a palavra de Deus, que a gente é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, buscando então o guiar do Senhor na nossa vida. Então que você possa pedir a Deus: Senhor, usa a minha vida, para que nós possamos ser um farol que brilha à noite, para que nós possamos ser ponte sobre as águas, abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo, e ser usado da maneira que agrade a Deus. Isso é muito importante. Então essa canção é uma declaração do nosso pedido a Deus, para que o Espírito do Senhor, para que a sua palavra, para que Deus trabalhe em nós. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a sua palavra,
Enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece. Peça ao Senhor isso. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a sua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me. Cante como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Se puder aumentar o microfone do Marcos um pouquinho, por favor. Acredito que essa canção é uma canção que eu já não canto há muito tempo, mas eu creio que todo mundo conhece essa canção. É de um grupo chamado Filhos do Homem, já de muito tempo atrás. Ela diz: me leva. Tem momentos na nossa vida, situações, períodos em que a gente fala: Senhor, me leva, Senhor, para que eu possa ouvir a Tua voz. Porque todos os lados que a gente olha, para todo lugar que a gente olha, muitas vezes a gente não encontra a saída, não encontra a solução. E essa canção diz: Senhor, eu quero escutar, Senhor, eu quero no meu coração fazer a tua vontade. Cantamos agora uma canção que diz para que o Senhor nos use. E agora essa canção ela diz: Senhor, me leva, Senhor, para fazer a tua vontade, para que eu possa escutar e que o meu coração possa te obedecer. E que nós possamos então
não só cantar, mas desejar em Deus que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Nestes períodos difíceis, onde a luz de Cristo tem de brilhar em seus filhos, em nós, que nós possamos pedir, Senhor, por mais que as circunstâncias ou situações tentem apagar isso em mim, que o Senhor possa trabalhar em meu coração, que o Senhor possa estar conosco, ficar conosco e trabalhar em nossas vidas. Creio que você conhece essa canção. Se você não conhece, você vai cantar conosco a primeira vez, é muito fácil, e já em seguida você já vai conseguir cantar aí na sua casa junto conosco. Ela diz assim, ó: meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Você já aprendeu? Então cante conosco. Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens
para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Cante conosco, peça para o Senhor a presença dEle. Oh, fica, Senhor, já se faz tarde. Eis meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, Pai, no nosso coração, nas casas dos meus irmãos que estão acompanhando este culto, seja em qualquer lugar aonde eles estiverem, aqui na nação, aqui na Inglaterra, ou em outros lugares, que o Senhor possa falar abundantemente ao coração de cada um, e que a presença do Senhor encha cada lar, traga provisão, traga direção. Hoje nós vamos estar falando um pouco mais da Tua Palavra, Deus, e sempre que nós paramos para falar da Tua Palavra, nós somos tremendamente abençoados. O Senhor fala conosco, e nós temos realmente o nosso coração cheio da Tua presença. Por isso eu te peço, Senhor, fica conosco neste momento, fica, Senhor, conosco, porque nós precisamos de Ti, Senhor, porque o Senhor tem o nosso coração para pousar, Deus. Amém, Senhor. Paz, queridos. Eu aqui para falar dos aniversariantes dessa semana. Nós temos a nossa querida irmã Anete, um grande beijo para ela, e também para a Josi, esposa do nosso
querido Tiago. Que Deus abençoe vocês, que Deus dê um dia muito abençoado, com muitas felicidades. E a todos, e eu estendo os meus parabéns, né, os nossos parabéns, a todos vocês que estão fazendo aniversário essa semana ou ainda vão fazer. Que Deus abençoe a sua vida, onde você estiver. Amém? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida da Anete. Senhor Deus, abençoa a vida dela, Senhor Deus, a casa dela, Senhor, os projetos, Senhor Deus, a família, Senhor, no nome de Jesus, dá um dia maravilhoso para ela, Senhor Deus. E também a nossa Josi, Senhor Deus, um beijo, Senhor Deus, e que ela tenha, Senhor Deus, também um dia muito lindo, Senhor Deus, com a tua guarda, a tua proteção. Também, Senhor, a todos aqueles que estão fazendo aniversário, Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, nós vamos então dar sequência com a palavra. E muito obrigado pela tua presença, obrigado por você estar aí conosco. E eu espero que o Senhor fale e abençoe você. Antes de eu entrar na palavra, eu só queria dar alguns avisos. Você viu nos avisos da semana sobre a questão da Shoebox, que é o projeto de Natal que a gente faz. Esse ano está sendo um pouquinho diferente, porque a gente não está podendo ter essa movimentação da igreja de trazer a Shoebox até a igreja por causa da questão do vírus, né, manusear. Porém, o que acontece? Eles dão a opção também da pessoa que se quiser entregar lá, numa dos lugares aonde eles estão recolhendo, é fácil, é só você entrar no website, checar se caso você quer fazer a sua box aqui em Londres, tá? E eu acho que em toda a Inglaterra também, mas estão com datas diferentes, prorrogaram para dezembro para entregar por causa das aberturas das igrejas. Então, se você, ao invés de comprar online, quiser fazer essa entrega em uma das localidades, é muito fácil, vai até lá, fala fazer a sua shoebox, pack your shoebox, e ali você vai ter os endereços de entrega. Tem endereços aqui por perto, que inclusive acho que até uma igreja batista, e pode ser feita a entrega lá, que eles depois vão passar a recolher. Então, eles prorrogaram isso, mas se você puder, ou esteja comprando online, ou esteja fazendo, como a gente passou no vídeo, fazendo pelo computador, ou fazendo isso por entrega mesmo, indo até o local, ok? Então fica essa opção, mais uma opção para você, caso você queira, mas nós não vamos estar recolhendo aqui na igreja, ok? E até o final do culto eu vou estar dando algumas orientações de como nós vamos proceder na questão dos próximos cultos e como vai acontecer, amém? Então eu convido você, que você pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia já em 1 Samuel 17, e eu vou beber uma água. Você comigo fecha os teus olhos aonde você está aí na sua casa e nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que Ele fale conosco. Eu quero ouvir a voz de Deus e eu sei que você também quer ouvir aquilo que Deus tem para trabalhar em sua vida e na minha, amém? Querido e bondoso Deus, agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos na sua presença, falando do teu amor, falando do teu nome, de tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas mais e mais, na vida de cada um dos meus irmãos, e que nós possamos ouvir a sua voz. Assim como foi as canções, sermos, Pai, vasos na sua mão, usados por ti, sermos também levados pela tua palavra a fazer a tua vontade e nos aproximarmos mais de ti. É o que nós vamos ver hoje, Senhor. Quantas situações vêm sobre a vida de Davi, e quantas situações que ele tem que passar e ter o seu coração firmado no Senhor. E nos ensina através dessa palavra também, a nós aprendermos a descansar, aprendermos a sermos guiados pela tua palavra. No nome de Jesus que eu te peço, abençoa cada família. Amém, Senhor. Bem, aqui então nós estamos trabalhando, falando um pouco mais dessa passagem tão bela. Eu vou só tirar o microfone daqui. E se você lembra, semana passada nós falamos sobre
o exército de Israel enfrentando o exército dos filisteus e do gigante, e quando o gigante se levanta contra o povo de Israel. Mas é interessante que muitas vezes na vida nós encontramos inimigos que se parecem até maiores do que nós. Saul e os soldados de Israel, eles encontraram inimigos que eles estavam acostumados a lutar, mas a situação foi ficando complicada ao ponto de que eles realmente sentiram que esses inimigos eram maiores do que eles, ameaças gigantescas, porque eles começaram a olhar para o tamanho do gigante, para a força do gigante, para o grito do gigante, que é a estratégia que o gigante foi usando. Ele não chegou já de uma vez, você lembra? Se você não assistiu o culto passado, você pode voltar e assistir. E eles já haviam perdido, eu até terminei dizendo isso, que eles já haviam perdido a guerra, mesmo antes da guerra ter começado mesmo, deles terem se enfrentado. Em 1 Samuel 17:11, a gente vê isso, que nós lemos esse último versículo na semana passada. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E assim também conosco, muitas vezes, os inimigos, que nós podemos chamar as situações, elas intimidam, afrontam e nos amedrontam. E se você fizer uma pesquisa em você, na sua vida, você vai começar a perceber que realmente isso é uma grande verdade. Porque esses gigantes, no texto é dado como Golias, ao qual esse povo tem que enfrentar, ele representava essa ameaça, um guerreiro à vista imbatível, e o exército de Israel, então, estava praticamente apavorado. Agora, quando nós usamos a referência de gigantes para a nossa vida, eles representam tudo aquilo, então, que são maiores do que nós, ao qual a gente fica, às vezes, desorientado. Alguns gigantes, eles são reais, e alguns gigantes são imaginários. São gigantes que, apesar também de serem imaginários, criados por nós mesmos, eles não... a pessoa que está vivendo isso, para ela, é um gigante, uma ameaça real. Intimidando muitas vezes, desde pequeno, a pessoa convive com esse gigante, e à medida com que ela vai crescendo, o gigante vai crescendo junto com ela também. E essas pessoas vão vivendo desta forma. Pode ser muitas coisas, se nós pararmos para analisar. Pode ser um medo, pode ser um trauma, pode ser um pecado, pode ser uma vergonha, pode ser uma frustração. Pessoas que ficam frustradas a vida inteira por não conseguirem vencer os obstáculos ou vencer esse gigante. Pode ser crise familiar ou crise conjugal, a gente pode falar da marido e mulher, pode ser um abuso sofrido e aquilo vai se tornando um gigante na vida da pessoa, pode ser uma crise financeira que se torna tão grande que a pessoa não sabe mais como gerir. E já às vezes não é a primeira vez, várias vezes isso acontece e ela começa a ver isso como um gigante na vida dela. Derrotas que constantemente aparecem e elas não são bem absorvidas. E nós vamos começando a viver isso. Perdas ou medo de perder. Pessoas que vivem com esse gigante com medo, a sensação de perder alguém que ela ama, a um ente querido, ou a saúde de alguém. Alguém que nós não queremos que nada de mal aconteça em nosso coração, então vê isso como um gigante. Aquele senso de proteção e que nunca é suficiente para que você elimine esse gigante e você possa ter liberdade, porque viver assim é viver cercado, é viver pressionado por um gigante. Podem ser incertezas, inseguranças, pode ser um medo do futuro, o que ele nos reserva. Às vezes a gente não sabe e isso vai se tornando também um gigante. O momento que nós vivemos hoje, e eu posso dizer aqui no Reino Unido, na Inglaterra, que é um momento que nós passamos, por exemplo, com esse vírus, com essa pandemia, que não é algo exclusivo da Inglaterra, é algo que está por todos os lugares, nós vemos pessoas passando essas dificuldades, uns mais, como eu já disse, outros menos. Mas aqui na Inglaterra nós passamos não só o problema desses lockdowns que a gente tem, da situação financeira, porque aqui, de certo modo, o custo de vida
ele acaba sendo mais caro, ele chega mais rápido quando não se tem o dinheiro sendo recebido, não entrando da forma que nós estávamos esperando. E nós temos também agora, no dia 1º de janeiro de 2021, o Brexit, que enfim vai acontecer. De tanto tempo que a gente está esperando, é a data que foi definida, que nós saímos então definitivamente desse período de transição e entramos numa nova época que todos estão aguardando. Se você liga a notícia, você vai ver diariamente falando, tentando achar negociações para que se possam resolver esses problemas. Porém, tudo isso eles causam em nós momentos inconfortáveis, sendo que não nos dão o conforto, que nos tiram essa segurança muitas vezes e as bases. Agora, quando olhamos para tudo isso, muitas vezes a intenção é nos desanimar, mas se nós vemos a marca de um homem e de uma mulher vencedores em Deus, com o olhar em Deus, que buscam a Deus e não as circunstâncias, que não permitem que sejam adicionados mais fermento no problema, para que o problema cresça e se torne ainda mais gigantes. E é sobre essa perspectiva de homem e de uma mulher de Deus, onde nós aprendemos na palavra, que eu quero introduzir esse personagem, o personagem Davi. Essa história, como eu já disse, é uma história que você já ouviu ela desde pequenininho. Mas eu estou trabalhando profundo, aproveitando para entender mais essa história que não se resume somente na batalha de Davi enfrentando Golias, mas ela vai muito antes, e aqui no texto nós vamos ver isso acontecendo, porque Davi ainda não vai estar enfrentando Golias, e muitas situações na vida de Davi, para tirar ele do foco, outros gigantes, talvez para Davi, vão querer entrar no coração dele, e Davi, como ele vai fazer então, para conseguir chegar, enfim, no gigante, porque outras situações vão se levantando. E Davi, então, tem que enfrentar esses seus inimigos. E eu separei, eu queria que você lesse comigo, só a título de introdução, para a gente acompanhar, o versículo 28 do capítulo 1 Samuel 17, o versículo 28 nós vamos ler. Depois o versículo 33 e depois o versículo 41 a 44. Nós vamos ver isso. É interessante que aqui a história ela trabalha, se você olhar a história de Davi, por várias vezes ela vai trabalhar no sistema de tríades, que é tipo 3 situações acontecendo. Por exemplo, quando aparece nos versículos, acredito que de 1 até o 11, que foi o que nós lemos semana passada, aparecem os exércitos, um de cada lado, aparece um gigante, e esse gigante dá o seu grito. Então o gigante começa a trazer sua estratégia. Depois, nós vamos ver aqui, Davi sendo apresentado no meio da história, depois a situação dele com Eliabe, que é seu irmão mais velho, e depois, logo em seguida, a situação dele com Saul, que é o rei de Israel. Depois, você segue mais para frente, a outra parte é a situação de Davi quando ele enfrenta então o gigante. O gigante ameaça e avança sobre Davi. Davi recebe essa ameaça e de volta ele fala sobre a autoridade de Deus. E logo em seguida Davi então vai e mata o gigante, derruba o gigante que nós todos conhecemos, e a história continua se seguindo, e nós vamos vendo que por várias vezes essa história tem essa tríade acontecendo, esses 3, para nos chamar a atenção e nos dar um parâmetro em muitas coisas interessantes que tem aqui dentro. Por exemplo, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? 1. Por que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? 2. E 3. Sei que você é presunçoso. Por que ele está dizendo isso? Se você continuar no versículo, você vai ver como seu coração é mau. Por que o irmão acha que ele é presunçoso? Porque você só veio para olhar a batalha. Depois, verso 33. Então, a primeira situação que a gente vê é Davi com o irmão dele. Não tem gigante aqui. É a própria família que Davi está enfrentando, tendo que enfrentar uma situação dentro da sua própria casa. Depois, segundo, Saul.
Versículo 33 do capítulo 17 de 1 Samuel. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Vê? Ele está falando, você não tem condições de lutar. Aí ele dá, você é apenas um rapaz. E aí 3, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um grande guerreiro desde a mocidade. E por último, a terceira parte, que se nós olharmos a gente vai ver as dificuldades. Por fim, Davi vai enfrentar o gigante. Versículo 41. Enquanto isso, o filisteu, que é o gigante Golias, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Então veja só, ele olhou para Davi com o quê? Com desprezo. Por quê? Porque ele viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Versículo 43. E disse Golias então a Davi: por acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu então, depois de falar isso, ele amaldiçoa Davi, invocando seus deuses. E versículo 44, e disse o gigante a Golias, então a Davi: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então ele olha para Davi com desprezo, ele ataca Davi com as suas palavras, e por último ele fala, então vem, e aí nós vamos então guerrear, eu vou te matar e vou te dar as aves do campo. Vê que é interessante como vai sendo construído o ataque na vida das pessoas. Se nós olharmos para nossas vidas, nós vamos ver que isso muitas vezes não aparece de um dia para o outro. São situações que vão sendo levantadas, situações após situações, ocasiões que vão sendo levantadas dentro da nossa vida. Eu não sei se você conhece a história do cavalo de Troia. Conhece, Marcos, a história do cavalo de Troia? Rose, conhece? Neto, conhece a história do cavalo de Troia? A história do cavalo de Troia, elas vêm dos escritos de Homero, ou poesias, que falam das histórias mitológicas, entre gregos e troianos, no caso aqui. Por isso, cavalo de Troia. Troia era uma cidade cercada por um grande muro, só para trazer a memória, ou para quem não conhece, para conhecer a história. Essa muralha onde ficava a cidade de Troia era praticamente considerada uma muralha intransponível. Para entrar dentro da cidade era muito difícil. E eles então estão em guerra contra os gregos que querem invadir a cidade. Porém, eles têm grande dificuldade, por várias situações eles tentam entrar dentro da cidade de Troia, mas não conseguem porque o muro é intransponível. Eles estão bem estruturados e não tem como eles entrarem. Aí o que acontece? Após simular uma desistência, porque eles não conseguiam entrar, os gregos, o que eles fizeram? Eles, então, porque eles eram conhecedores e domadores de cavalos, da arte da cavalgada, da cavalaria, então o que eles fizeram? Eles, então, por conhecer e todo mundo saber que essa era a marca deles, eles constroem um cavalo de madeira, e esse cavalo de madeira seria para simbolizar a eles, como guerreiros e domadores de cavalo, que eles estavam, então, celebrando um acordo contra a Troia e fazendo paz com os troianos. Então nós vamos fazer um cavalo e nós vamos mandar esse cavalo para vocês em símbolo, porque isso era muito comum. Antigamente usavam pedras, eles usavam várias coisas para simbolizar acordos. E aí, com o fim então do cerco, os gregos, o que eles fazem? Eles simulam que estão indo embora, que eles vão embora. E passam-se os dias e o cavalo fica na frente. Porém, o que acontece é que quando os troianos eles percebem que os gregos já foram embora, eles falam, vamos pegar o presente que nos foi dado, e colocam o cavalo para dentro de suas muralhas e fecham as portas, como eles sempre faziam. Porém, aquele cavalo fica lá por uns dias. Só o que acontece que dentro do cavalo, o exército, com alguns guerreiros experientes, eles estavam escondidos dentro do cavalo em silêncio. E os troianos não perceberam isso. E no final, um dia em que todos estão dormindo, inclusive os guardas, esses soldados saem
por uma porta secreta dentro desse grande cavalo que era para ser um presente e atacam a cidade. E eles vão até os portões, abrem, o exército está de longe, não tinham ido embora, aguardando com seus navios para voltarem para atacar a cidade. Eles abrem as portas da cidade, tornam a cidade vulnerável e aí então os gregos voltam e finalizam o massacre contra Troia. Esta história, essa mitologia é muito interessante, ela é reproduzida em romances, em pinturas, esculturas, monumentos, filmes, e isso se tornou um termo muito conhecido, que é o termo do cavalo de Troia. No Brasil, a gente usa um termo bem parecido como amigo da onça, é aquele amigo que não é amigo de verdade. Seria mais ou menos como um engodo feito destrutivo. Eles enganaram Troia. E nos computadores, no sistema, no telefone, no mobile, no celular, o cavalo de Troia também ele existe. É um termo usado na informática quando se diz que é o Trojan, que seria o quê? Seria um vírus que trabalha exatamente como o cavalo de Troia. Ele é mandado uma mensagem para você, talvez você já caiu nisso, você já teve um problema, eu já tive esse problema, e aí vem aquela mensagem, isso acontece muito, olha, você tem um dinheiro para receber, olha, você tem uma comunicação importante, e aí você vai e clica no link. A partir do momento que você clicou no link, como a mensagem está dentro do seu aparelho, ou dentro do seu computador, e você autoriza isso, essa mensagem ela ganha o quê? Acesso a todas as suas informações. E ela fura o bloqueio. E de dentro para fora começa a atacar o seu sistema, e isso acontece com muitas pessoas, tem suas contas hackeadas, seus e-mails hackeados, seu telefone hackeado. Agora, o que é interessante, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque Davi aqui agora, ele está sendo investido. Contra a vida dele, está sendo algo querendo penetrar dentro do coração dele, ele tem uma guerra para lutar. Versículo 12 do capítulo 17 de Samuel, vamos continuar a história então. Versículo 12, paramos no 11. Davi era filho, 1 Samuel 17, ok? 17, versículo 12. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Ele tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, irmão de Davi, né? Abinadab, o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi, aqui a Bíblia informa, era o caçula. Os 3 mais velhos que fizeram, seguiram a Saul. Se você voltar um capítulo anterior, é onde é apresentado Davi, Jessé. Um capítulo anterior, o profeta, ele é então enviado por Deus até a casa de Jessé, e o profeta Samuel, ele estava meio que preocupado, porque se Saul soubesse que Deus estava tirando o reinado dele, seria complicado. E Deus fala para Samuel: vai até a casa de Jessé, e você vai ali ungir o novo rei de Israel. Então ele vai até a casa de Jessé. Quando ele chega lá, o profeta Samuel, ele pergunta a Jessé, o pai de Davi: você tem seus filhos aí? Eu gostaria que você os trouxesse. E ele traz então 7 filhos. Passa para a frente de Samuel 7 dos filhos de Jessé. E nenhum desses filhos é o filho que é escolhido. E aí Deus fala para ele: não, falta mais um, continua. E o profeta Samuel pergunta a Jessé: tem mais algum filho? Ele fala: tenho, só que ele está apacentando ovelhas. Então Samuel fica à espera, fala: ninguém vai comer enquanto não vier esse rapaz, para a gente dar uma olhada nele. E quando ele chega, em 1 Samuel 16 diz: ainda falta o menor, né, quando Samuel está falando com Jessé, e Jessé responde que está a apacentar as ovelhas. E disse então, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha. Então, desde o início, Davi não foi dado como opção. Davi, já desde o dia de escolher, até o próprio pai não colocou ele como uma opção para ser ungido ali, ou como uma opção dos filhos ao qual Samuel estava indo lá ver para ungir como rei de Israel.
E o próprio povo de Israel, à medida que a gente vai seguindo, a gente vai vendo no irmão, a gente vai ver em Saul, também não dão valor e não colocam Davi como a opção de enfrentar o gigante. A única opção que vai enfrentar e vai derrotar o gigante já estava sendo descartada já desde o início. E o que é interessante quando a gente olha é que muitas vezes nós mesmos nos descartamos das opções de Deus para abençoar a vida das pessoas, para servir e ser usado por Deus no reino dele. E na sequência, então, o pai de Davi manda chamá-lo, ele vem, e quando Samuel, que ele está entrando, ele vê, quando ele chama e faz Davi entrar, era ruivo, formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, isso está no versículo 12 do capítulo 16, um capítulo anterior que a gente está lendo. Leva-te e unge, porque é este mesmo. Deus fala para ele, é esse que ninguém quer, é esse que eu quero. Esse que ninguém está achando que vai fazer diferença, é esse que eu estou separando. E então Samuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o que acontece? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Ele recebe uma marca de Deus, ele recebe o poder de Deus sobre a vida dele. Hoje, nós como cristãos, nós temos essa marca de Deus, que é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Nessa época, alguns homens recebiam e guiavam todo o povo. Só que Jesus um dia ele diz, vão para Jerusalém e aguarda até que do alto vocês vão ser revestidos com o poder de Deus, com o Espírito Santo, que é essa marca. E os discípulos vão, os apóstolos vão, aguardam e o Espírito de Deus vem. E a partir daí, um grande mover acontece para eliminar e derrubar gigantes na vida de muitos cristãos na história inteira. O que está acontecendo com Davi aqui? Davi está sendo separado por Deus para guiar um povo, porque um rei não estava guiando o seu povo. E quem era Davi? Se você olha Davi de tamanho físico, não era um gigante, era uma pessoa, um jovem normal, de estatura normal. Alguns estudiosos eles dão de 16 ou 17 anos até 21 anos. Davi tinha por esta época, mais ou menos. Ele era um jovem em desenvolvimento, e até o gigante mais para frente vai olhar para ele com desprezo, a gente já viu isso, e ele olha para Davi com desprezo e vê nele só um rapaz ruivo, de boa aparência, o que vem a mostrar que realmente ele era esse rapaz. Mas Deus não o via da forma como as pessoas o viam. Deus via dentro dele, enxergava dentro dele um potencial, a aparência de Davi. Mas aí nós olhamos também para a experiência de Davi, se comparado à experiência dos guerreiros e do gigante. Davi, aqui fica bem claro que ele estava em formação, que ele era o quê? Se olharmos no capítulo 16, no capítulo 17, Davi era um pastor de ovelhas, cuidava e crescia no Espírito Santo e crescia em estatura. Davi, após ser ungido também, outra coisa, ele não se tornou rei. A data que dão para que, quando Davi foi ungido, quando Davi foi ungido, a data que dão é mais ou menos 1085 antes de Cristo. Nós estamos falando de 3.000 anos atrás. E apenas em 1070, mais ou menos, é quando Davi vai ser ungido. Então, 15 a 16 anos depois de quando Samuel o unge, é que Davi vai se tornar o rei. Há um tempo de espera e de preparo na vida também de Davi. O Espírito Santo está atuando. Como o Espírito Santo está atuando na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Versículo 15, capítulo 17 de 1 Samuel. A gente estava falando do 16, voltamos para o 17 agora. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi, ele trabalhava, quando estava aqui, meio que part-time. Um período ele trabalhava para o rei, porque o rei Saul tinha o Espírito de Deus tinha saído da vida de Saul, e aí ele ficava atormentado por um espírito enviado até da parte de Deus. Esse rei perde a sua compostura, e eles mandam então chamar Davi, que era um músico também. E Davi, quando tocava, o espírito saía, se retirava, e o próprio Saul ficava bem quando Davi tocava. Então Davi começa a ficar nesse acampamento, e o rei Saul começa a gostar de Davi servindo,
E mais para frente, isso também lá no capítulo 16, o rei vai pedir que ele se torne um dos seus escudeiros. Fala, olha, vai lá, pede para Jessé para não deixar Davi. Então Davi, ele não ia lá somente para levar alimento para o seu irmão, mas Davi já tinha uma história de quem ia no acampamento para trabalhar para o próprio rei Saul. E ele vai trabalhar até como escudeiro de Saul por um tempo. Então Davi ficava entre as ovelhas de seu pai e entre servir o rei. Por isso ele ia, só que ele ia até o acampamento, ele não ia para as batalhas. Ok? Enquanto isso, versículo 16, durante 40 dias, não é? O filisteu se aproximava de manhã e de tarde e tomava posição. Por 40 dias, lembra, a semana passada eu falei, ele se posicionava e afrontava o exército de Israel. E quando a gente olha também isso para a nossa vida, por várias vezes os problemas ou as situações que a gente tem nos afrontam de manhã, quando a gente acorda. A gente já acorda e a gente fala, puxa Deus, você já lembra do problema, da situação, já teve dia que você se beliscou e fala, puxa, será que é verdade que isso está acontecendo comigo? Será que é verdade que eu vou ter que enfrentar isso? Será que é verdade que essa situação ela está acontecendo? Tem vezes que a gente vai, a gente está bem de manhã, à tarde a gente já começa a ficar ruim, e tem noites que a gente não consegue dormir, a gente não dorme a noite inteira. Por quê? Porque muitas situações muito gigantes se levantam contra nós, que tomam a nossa mente. E isso já estava acontecendo com o exército de Israel, porque eles já estavam rendidos à situação, e hoje na nossa vida, por mais difícil que seja, nós não podemos render-nos a essas situações. Nós temos o Espírito de Deus, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós somos servos de um Deus Altíssimo, como Davi ele era. Só que na continuação da história, nós vamos ver que a provisão de Deus é enviada para estes homens de Israel que estavam perdidos, que não tinham mais solução, e Deus estava preparando uma solução que ela não foi contada pelo olhar humano ou pelas pessoas. Versículo 17 de 1 Samuel 17. Nesta ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Versículo 20. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Vê aqui a sequência. Jessé está escolhendo o dia certo para levar. Aí a gente olha e fala, puxa, olha, deu sorte. Mas na grande realidade você já vê, lembra que eu falei que Davi está em formação para ser rei? Deus está tão preocupado na formação de Davi para reinar sobre um povo, como ele está preocupado com o povo, ao qual o próprio Davi também ia reinar sobre ele. Então, este dia em que Jessé está mandando, que é o 40º dia, provavelmente era o dia em que eles iriam acabar, porque por 40 dias o próprio gigante chega e fala, e até agora ninguém se posicionou. O gigante afronta, o gigante amassa e não há um posicionamento. Então Jessé ele fala, olha, leva esses grãos para alimentar seu irmão, estou preocupado com eles. Leve também para o comandante, vamos fazer um agrado para o comandante, porque ele está cuidando dos meus filhos também. Não é para dar uma judia, porque afinal ele estava com 3 filhos na frente da batalha, e aquela batalha ele poderia perder os 3. Então é melhor levar ao comandante, ver se está faltando alguma coisa. E ele então segue, no versículo 20, levantando então de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Vê o que ele faz? O que ele faz no versículo 20? Ele obedece responsavelmente aquilo que o pai dele estava pedindo para ele. Ele poderia falar, pai, eu não vou. Ele já até poderia falar, eu já fui ungido rei, eu não tenho nem que obedecer. Não, ele obedece o que o pai dele fala. E isso é importante nós lermos, porque as situações, elas são tratadas por Deus dentro também da nossa obediência, naquilo que a gente faz. Versículo 20, ainda continuando. Então ele chegou aonde? Ao acampamento. Então ele levantou de madrugada, não é? Deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga, partiu, conforme o pai, Jessé, tinha ordenado para ele. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, um momento crucial,
o exército estava saindo para sua posição em combate. Versículo 21, Israel e os filisteus estavam posicionados em linha de batalha. Mais uma vez, aquilo que a gente vê lá no início, aqui mais uma vez está acontecendo, e talvez isso deve ter acontecido por várias vezes. Frente a frente. Versículo 22, então, Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. O que ele está fazendo? Ele está sendo responsável porque ele obedece seu pai. Ele acorda cedo, vai fazer para pegar a batalha bem de manhã. Depois, quando ele chega lá, ele sabe que os irmãos dele não estão lá. O que o pai dele pediu? Vá ver como os seus irmãos estão e vá levar esse mantimento. Ele não pode ir para a batalha levar mantimento. Ele deixa com a pessoa responsável. Ele era um rapaz responsável. E aí ele então leva, ele deixa isso com esse responsável e sai. Então, correndo para a linha de batalha. E olha a sequência do versículo. Para o quê? Saber como estavam os seus irmãos. É isso que está na sua Bíblia? Ele então vai para ver como estavam os seus irmãos. Davi então, ele acorda cedo e ele sai nesse 40º dia, e ele quando chega lá, ele vai ouvir essas ameaças. E é interessante também outra coisa, que quando a gente fala que o pai dele falou, por que ele acorda cedo de madrugada? Ele caminha praticamente 23 quilômetros para chegar até aonde a batalha estava acontecendo. Não era um lugar que você ia e voltava, como nós temos a nossa facilidade nos dias de hoje. E Davi, então, responsavelmente vai. E todas as atitudes de Davi demonstram responsabilidade e preocupação com a sua família. No versículo 23, enquanto então o Davi, conversava com quem? Com eles, com seus irmãos. Ele já estava lá, na frente de batalha, conversando com seus irmãos para ver como é que eles estavam. A conversa entre irmãos, entre família. E Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Mas aconteceu uma coisa diferente nesse dia. Até então, quando Golias lançou o seu grito habitual, isso caía no ouvido de todo mundo, e o que todo mundo fazia? Todo mundo corria. Mas a partir de agora, alguém cheio do Espírito Santo de Deus ouviu. Diz aqui, e Davi ouviu. Davi agora escuta o que esse gigante ele está gritando. Ele não só presencia a cena, mas ele ouve as ameaças do gigante que eles estão fazendo. Versículo 24. Quando os israelitas, olha a posição dos israelitas agora, viram o homem, todos fugiram de medo. Eu fico imaginando Davi naquele momento, vendo o gigante gritar e olhando e vendo o posicionamento do exército de Israel, inclusive dos seus irmãos, inclusive do próprio rei. E eu acredito que as próximas perguntas, ou aquilo que vai acontecer depois no texto, é tudo relacionado a essa indignação de Davi de saber o que está sendo feito para resolver esse problema. Em algumas versões da Bíblia diz, e eles fugiram diante dele, temendo grandemente, ou fugiram apavorados. Saul e os soldados, infelizmente, nenhum deles, ninguém do exército de Israel, se ofereceu como voluntário, incluído o próprio rei Saul. Gigantes, eles são tão persistentes, que quando nós pensamos que estamos livres, eles vêm e se levantam novamente. Quando eles estão tranquilos, no outro dia o gigante se levanta. E há um termo, porque eu sou de São Paulo, a gente lá em São Paulo tem muita gíria, e tem uma que eles falam assim em São Paulo, estamos fritos, mas lá a gente fala assim, estamos fritos. Para mim, é o que eles falaram, um olhou para o outro ali e falou, estamos fritos. Talvez hoje a gente olha para essa situação toda que está acontecendo, esse momento difícil, e a gente olha para 2021 e pensando assim, Deus, como é que nós vamos fazer? Como que vai ser? A gente só ouve notícia ruim, estamos fritos. Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser as circunstâncias e as situações? Agora, quem nós somos? Nós somos aqueles que recebemos isso e ficamos com medo, ou somos aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus e recebemos com fé? Há um estudioso cristão que ele diz assim, que a fé e o medo não podem habitar no mesmo coração. O que é que tem habitado no seu coração e na sua vida? A fé ou tem habitado o medo? O que tem sido mais forte na sua vida? E nós
temos hoje no mundo inimigos que avançam contra as nossas vidas, que avançam contra as famílias, que avançam contra as igrejas, que avançam contra a estrutura. E quando a gente fala de igreja, por quê? Porque, irmãos, a nossa vida nesse mundo dura pouco. E o que nós, como igreja, fazemos, somos chamados para trazer a luz de Cristo para a salvação. E aqui Deus precisa levantar um rei para que a nação de Israel continue existindo, porque em breve viria o Rei da Glória, em breve viria o Senhor Jesus, que é o filho de Davi, que é tratado como filho de Davi, da sequência e da linhagem de Davi. Deus sabia que precisava trabalhar no povo, e Deus sabia com quem ele podia contar, e Davi tinha fé em Deus, porque em nenhum momento você vai olhar para a história de Davi e vai citar o gigante, ou o medo do gigante. Pelo contrário, todo o posicionamento de Davi é de indignação contra esse medo que se levanta. E é interessante porque se a gente vai vendo isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a gente vai vendo que a frieza hoje espiritual, ela é muito grande até dentro da própria igreja. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que nós não morramos, para que o mundo não se sobreponha sobre a igreja de Cristo, que apesar de poucos muitas vezes, como nós somos aqui na nossa igreja, nós possamos falar em nome de Deus e possamos falar pelo Espírito de Deus, não permitindo que o nosso passado, ou que as circunstâncias que nos ocorreram, que as nossas falhas, ou o próprio nosso presente, ou o futuro, venha nos impedir de nós sermos realmente usados por Deus para brilhar essa luz de Cristo. E uma das mensagens, ou dos versículos bíblicos que tem passado muito pela minha mente nesses dias, é uma passagem que está em Mateus 24, do versículo 12 ao 14, que diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, estamos vivendo em um período de grandes ameaças, mas que nós precisamos nos manter firmes e intactos em Deus, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Se olharmos no versículo 25 de 1 Samuel, na história ainda de Davi, o que acontece logo em seguida, os israelitas diziam entre si: vocês viram o que aquele homem, ele veio desafiar Israel? O rei dará grandes riquezas para quem o matar, também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos Israel e a família, em Israel, e a família de seu pai. Vê? Eles começam, os homens, a falar entre si ali, dentro da circunstância que está acontecendo. E Davi, então, ele está escutando tudo isso. E o que o rei ele está fazendo aqui? Quem era para ser rei em Israel? Saul, ele já estava entrando numa crise tremenda. Saul aqui, ele estava dando uma recompensa para o homem que fosse enfrentar o gigante e conseguisse abater esse gigante, calar esse gigante. E é interessante que, se nós olharmos o que o próprio rei oferece, o rei ele estava disposto a dar as riquezas do reino dele. Ele dá a riqueza do reino, ele fala: eu vou dar compensação monetária. Depois, Saul se dispõe a entregar sua própria filha, e quando ele fala que vai dar a mão da sua filha em casamento, ele está dizendo que quem casar com ela vai ser o quê? Príncipe, vai ser parte da família real. Vai ter parte no seu reino também, não só financeiro, mas de poder. E terceiro, Davi se dispõe também a isentar de imposto o quê? A família do pai daquele que se prontificar a enfrentar. Olha o que o próprio Saul está fazendo, atitude de desespero. Eu estou dando meu reino, uma parte do meu reino, eu estou dando para minha filha, e eu estou isentando ele. E a pessoa que ficasse isento de impostos naquela época, ele se tornava uma pessoa de alta posição dentro da cidade, porque todo mundo ia estar prestando atenção nele.
Vê que quando nós estamos sendo acirrados ou sendo jogados, cercados pelo inimigo, a tendência é nós começarmos a abrir mão de tudo que a gente tem. Porque a gente perde a direção, a gente perde o controle da situação, e é o que está acontecendo nesse momento. E aqui Davi então perguntou aos soldados, versículo 26, o que estavam ali ao seu lado. E ele diz assim: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Israel? Quando eu olho para esse texto com essa visão ampla, e tentando também buscar com profundidade, eu entendo aqui que Davi ele não está interessado no que o rei vai dar. Porque logo que você perceber, você vai ver que Davi está falando, mas o que está sendo feito? Então, para resolver essa situação, o que é que o rei vai dar? Porque Davi sabe que algo tem que ser feito. E logo em seguida ele diz assim: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Israel? Davi não está preocupado com a herança, ou o que vai dar. Davi está preocupado aqui, o que está sendo feito em prol da causa de Deus. Esse homem está desafiando a Deus. Então Davi aqui está falando, o que vai salvar a honra de Israel? Quem que vai honrar o nome de Deus? Agora você consegue perceber que Davi ver Davi nessa atitude? Que Deus traz Davi até esse acampamento, Deus permite que Davi ouça, e Davi ele faz aquilo que era de se esperar de um homem que tem o Espírito Santo dentro do seu coração, porque Davi tem a fé em Deus, e ele agora é que vai começar a tomar uma atitude e desafiar. Ele não demora nem 20 segundos para dar a resposta. Eu fico imaginando e vendo a cena. Ele ouve, ele já toma uma atitude contra esse levantar do inimigo, coisa que ninguém estava fazendo. Essa, para mim, é a marca de um homem e de uma mulher em Deus. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 8:33, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. E essa certeza Davi tem em seu coração. Irmãos, eu termino essa mensagem dizendo exatamente isso. Essa é a perspectiva que um homem e uma mulher de Deus tem que ter. É uma perspectiva que a gente aprende com Davi, uma perspectiva que vai continuar nesse texto de uma forma tão linda. E às vezes a gente só vê Davi derrubando o gigante, mas Davi já está derrubando grandes barreiras aqui, verdade? Davi já está vencendo grandes dificuldades sendo levantada contra eles, porque a fé de Davi ela está fundamentada em Deus. E que lição a gente tem para nós aqui? Que a nossa perspectiva, muitas vezes pessoal, em nós, ela é terrena, momentânea e circunstancial. Mas Deus aqui, trabalhando através de Davi, ele mostra que ele não está preocupado com o tamanho, com a força ou com o grito. E Davi, ele sendo guiado, fazendo a vontade de Deus, ele tem uma perspectiva, não a perspectiva humana que os soldados e que Saul tinha. E que seus próprios irmãos tinham. Eu não vou contra Golias, porque Golias é muito grande para mim. Mas Davi, ele tem uma perspectiva celestial, a perspectiva do reino de Deus. Aqui não sou eu que estou indo contra Golias, e sim Golias que está indo contra Deus. E se Golias está indo contra o meu Deus, ele não terá chance alguma. E Davi, então, toma um posicionamento. E qual é a aplicação que nós podemos fazer para a nossa vida? Quando Paulo ele diz em Efésios 6:10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, e no seu forte poder. Se você quer saber qual é a condição de fé que você tem, qual é a sua estrutura de fé, então faça uma checagem na sua vida. Cheque o quanto tempo você utiliza em oração, o quanto tempo você utiliza em comunhão com Deus e o quanto tempo você utiliza na leitura da palavra de Deus. E lembre-se que a situação,
o gigante, as pessoas, o exército, esse momento, pela primeira vez, vai ver algo sendo mudado no ar. A conversa vai mudar aqui, porque enfim chegou um homem com a perspectiva celestial de Deus. E essa, meus irmãos, é a minha oração. Qual tem sido a nossa conversa diante de todo esse momento? Não perder a realidade, eu sou uma pessoa que eu gosto de ver notícia, eu gosto de ver, mas qual tem sido? O que você tem falado ao seu coração e o que você tem falado a Deus diante de toda essa situação que nós estamos vivendo? Qual tem sido a sua? Qual tem sido a minha perspectiva? Celestial ou humana? Se for a humana e algo der errado e falhar, nós caminhamos de mãos dadas e juntinho a isso. Por isso, irmãos, hoje o meu pedido a Deus, por cada irmão, por cada vida, é que nós possamos ter um olhar a Deus e aprender com essas lições que estão deixadas aqui para nós, com profundidade, para nós entendermos que as situações elas se levantam e aqui vai continuar sendo levantadas muitas situações. E no versículo 27, eles repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que mataram. Ele confirma ainda, ele vai para ver. É isso mesmo que vai ser feito? É isso mesmo que vai ser feito. E Davi então toma uma posição para aquilo que está tentando entrar na vida dele e desanimar. O que você tem permitido entrar dentro do seu coração? E hoje eu quero fazer essa oração com você, para que nós possamos encerrar este culto, pedindo a Deus que o Senhor traga ao nosso coração a fé e tire o medo, lance fora todo o medo, para que nós possamos permanecer firme. E a minha oração é para você que é pai de família e talvez tenha parado para pensar: Deus, como é que vão ser as coisas? Que tem visto a situação. É para você, mulher, esposa, que tem visto também as situações se levantarem na vida do teu marido, na vida da tua casa, dos teus filhos. E a minha oração é para os filhos que também têm passado por situações complicadas. Ora é para ir para a escola, ora não é para ir para a escola, ora faz lição em casa, e eles estão vendo o futuro deles, como é que vai ficar? Para que nenhuma brecha de desânimo ou cilada entre na vida dos nossos filhos dentro do nosso lar. Não é só pedir para que a gente não pegue esse vírus, porque também compete a nós obedecermos. Não é só discutirmos e buscarmos as nossas teorias, mas é nós buscarmos em Deus, no reino celestial, na perspectiva celestial, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus fala conosco. Quando nós obedecemos estes mandamentos de Deus, essas regras de Deus, oração, tempo com Deus, porque muitas vezes a gente ora e não sabe nem o que está orando, mas é ter tempo de qualidade com Deus e buscarmos na palavra de Deus. Irmãos, são receitas infalíveis. Essa é a verdadeira armadura de um verdadeiro cristão. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. E nós vamos estar fazendo essa oração. E eu queria cantar, como sempre temos feito, eu queria cantar aquela última parte da música que diz: fica, Senhor, já se faz tarde. É uma canção antiga, se eu não me engano, de Luiz de Carvalho. E eu quero pedir para Deus: Deus, fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor. E nós vamos estar cantando e orando. Cante conosco. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Diga a Deus com fé. Faz em mim morar
Senhor, meu Salvador. Vamos orar ao Senhor. Querido e bondoso Deus, nós te pedimos, pelas tuas misericórdias. A Rose abriu o culto falando, Senhor, que o Senhor é bom, que as suas misericórdias elas duram para sempre. E nós temos nos abrigado nisso nesse tempo, Deus. Pedindo que as tuas misericórdias tragam soluções, que as suas misericórdias tragam direção, que as suas misericórdias enchem a nossa vida, para que nós possamos brilhar como uma luz que resplandece, e não só resplandece, mas que o seu fogo também, Senhor, incendeie a nossa vida, para que possamos aquecer corações que estão passando por necessidade, e que estão, Senhor, muitas vezes em frieza espiritual. Qual é a importância nossa nesse mundo, Deus? Não é seguirmos como o mundo segue, mas é vivermos no mundo seguindo como o reino de Deus deve seguir. Por isso, Deus nos ensina através da palavra. Vemos aqui hoje na lição de Davi, que ainda vai enfrentar o gigante, mas tantas coisas se levantam contra a vida dele. Muitas vezes nós também, Deus, temos os nossos gigantes, as nossas circunstâncias, e muitas vezes nós estamos parando diante de inimigos pequenos, porque nós estamos permitindo que algo entre em nossa mente e nosso coração. Por isso eu quero te pedir, Senhor, assim como o Senhor tinha um plano, e o Senhor usa a vida de Jessé para mandar o seu filho, o Senhor usa a vida de Samuel para ungir a Davi, o Senhor usa a vida de Davi para livrar o seu povo e para derrubar o gigante. Usa a nossa vida, usa a vida de cada pai dentro do seu lar para derrubar os gigantes que se levantam contra as suas casas. Usa a vida das mães para se tornarem realmente mulheres virtuosas dentro de seu lar, que possam perceber e levar seus filhos a conhecerem o evangelho da graça de Deus. Abençoa os relacionamentos, marido e mulher. Abençoa os relacionamentos do pais com os filhos. Aos irmãos que talvez estão passando por necessidade, situações difíceis, por doença. Nós aqui, hoje, sou só eu e minha família, Deus. Mas por detrás dessa tela, muitas pessoas estão nos assistindo. E aquilo que eles assistem são palavras, com certeza, vindo do coração de Deus, saindo da própria palavra de Deus. Para que o nosso entendimento não fique só no entendimento, mas para que o nosso entendimento ele brote em nosso coração as verdades de Cristo numa perspectiva celeste do reino de Deus. E que nós possamos, assim como Paulo diz, ganhar a força em Deus, que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. E que nós possamos permanecer firmes, Deus. Enquanto temos esse tempo aprendendo nessa lição tão bonita, Deus, que é a história de Davi contra Golias, mas também para mim é a história de Davi contra tantas outros levantares contra a vida dele, outros gigantes que queriam se tornar gigantes, que queriam crescer contra Davi. E Davi ele vai pouco a pouco percebendo, porque ele é guiado no Senhor, qual era a decisão certa para enfim sim derrubar o gigante. E a vida de Davi vai continuar, muitas histórias vão vir, mas a beleza é que Davi, mesmo quando errava, ele voltava os seus olhos para Deus. E é esse o meu pedido hoje, que nós possamos perceber a Deus em nossas falhas, em nossos medos, em nossas circunstâncias, em nossas atitudes. No nome de Jesus eu te peço, guarda esta igreja, Deus. Guarda cada irmão. Guarda a vida, Senhor, de cada um, livra de todo mal. Guarda os pequeninos dessa igreja. Guarda os mais velhos dessa igreja. Guarda cada irmão. Guarda a liderança dessa igreja, Deus. Guarda as famílias, Deus. Em nome de Jesus que eu te peço, guarda a minha casa. Abençoa a vida e o lar dos irmãos que estão assistindo nessa hora. Deus, Tu és poderoso e o Teu Espírito é vivo e eficaz. Derruba os gigantes, derruba, Senhor, as circunstâncias que se levantam contra a casa dos meus irmãos. Nesta hora que a fé tome realmente o lugar devido no coração de cada cristão e que o medo saia, Deus, e que o Teu Espírito comece a trabalhar poderosamente. Marca no nome de Jesus a vida de cada um, é que eu te peço e te agradeço.
Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Amém. Não desliga ainda, Neto? Você desligou? Não, o Neto não desligou. Eu quero aproveitar ao final agora, dar um aviso sobre como serão os próximos cultos. O governo acaba o lockdown nosso aqui no dia 2 de dezembro. E a partir do dia 2 de dezembro, Londres, a princípio, está no que eles chamam de Tier 2, ou a camada, porque eles dividiram em 3 estágios, que é o 1, o 2 e o 3. Nós estamos no 2. Tanto 2 quanto 3, para a igreja, é praticamente igual. Muda para restaurantes e outros. O 2, o restaurante pode receber gente dentro. No 3, os restaurantes não podem receber, só takeaway, entregas. Para a igreja, a diferença seria do 1, porque no 1 a gente poderia, por exemplo, aqui, ter grupinhos até 6, mantendo a distância, conversando. Seria um pouco mais relaxado. Mas com o Tier 2 e o Tier 3 é exatamente igual. Nós podemos receber as pessoas nos cultos, como temos feito, e podem se sentar separados, como é em todas as 3 camadas. Porém, no final do culto, a gente não pode ter um momento em que, às vezes, tem um grupo ou outro, tem que ser feito no lado de fora da igreja. Mas, meus irmãos, isso não impede-nos de vir aqui adorar a Deus, mesmo que às vezes a gente não possa fazer canções muito altas. Tem uma série de coisinhas que a gente evita fazer. Mas o que eu quero pedir, venha à igreja, se você pode. A gente vai fazer todo o nosso possível de manter a igreja higienizada, limpa. Tem lá os produtos para quando você entrar. Tem o distanciamento que está sendo mantido aqui. Então, em vista de muitos lugares que a gente anda por aqui, em Londres, por exemplo, a igreja tem feito um bom trabalho. Não é? Tanto a Rose tem ajudado aqui, a mim aqui na questão do culto, a Sandra Aguirre tem prestado atenção lá atrás, tido cuidado de anotar, de estar verificando, está dando suporte. Que Deus abençoe a vida desses irmãos que estão trabalhando para ajudar. Toda a segurança que a gente está tentando manter, traga a tua família, venha à casa de Deus, vamos orar, vamos buscar o Senhor juntos. O ano está acabando, mais um ano vai vir. Até agora eu meio que não fiquei forçando ou meio pedindo para a igreja vir, mas tudo que nos é possível fazer. A gente não pode garantir absolutamente nada, mas a gente está fazendo a nossa parte, fazendo o nosso melhor para a gente poder receber bem os irmãos. Então, aqueles irmãos que podem vir e estar conosco, nós ficaremos muito felizes de ter você aqui conosco. E nos ajudando, aí é que entra para mim uma parte importante hoje, nos ajudando a estarmos juntos em oração e nos levantar em Deus para que essa situação ela mude. Há algumas situações acontecendo e por isso nós precisamos colocar realmente o nosso coração em Deus. Se você sente paz no seu coração, se você se sente à vontade, se você tem andado pelas ruas, ido fazer os teus trabalhos, então pode vir tranquilo na igreja, que a gente está fazendo tudo o que é possível para que nada aconteça. Mas é óbvio que hoje nós vivemos um momento difícil. Então, a partir da próxima semana, o nosso culto vai ser presencial. A partir da próxima semana, vamos continuar da forma como que nós estávamos anteriormente, que é separando tudo feito debaixo da lei e da orientação. Se algo diferente, porque a gente está falando para a próxima semana, se algo diferente acontecer, alguma informação mudar, fiquem tranquilos que eu vou informar vocês. Mas, a princípio, é exatamente isso que vai acontecer. Então, irmãos, muito obrigado por vocês que têm participado conosco. Semana que vem estamos de volta. Se você sentir a vontade de estar na sua casa e ver os cultos em casa, amém. Mas o meu convite é, venha estar conosco na igreja, venha estar conosco adorando a Deus. Se você pode, se você não tem problema de saúde, se você vê que para você dá para vir na igreja, venha estar conosco, venha estar adorando a Deus. Mas fique na paz, peça orientação para Deus. Não faça nunca nada pressionado. E venha servir a Deus, para voltarmos aos nossos cultos
como a gente tem feito. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração, abençoe a sua casa e que nós possamos adorar ao Senhor em todo o tempo. Amém. Que a graça, que o amor de Deus esteja sobre a vida de cada um e que a comunhão do Espírito Santo descanse e repouse sobre cada casa, no nome de Jesus. Amém, amém